E agora, para dar continuidade ao nosso diálogo Nex, convido ao palco o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Bem-vindo, candidato. Agradecemos aqui pela presença nesse evento e o senhor tem 5 minutos para as considerações iniciais. Se permite, aqui eu tenho o tempo que os senhores acharem necessário. Tá 50 minutos, né? Quiser aumentar em 1 hora, se for possível, estou à disposição dos senhores aqui. Se bem que os senhores já me conhecem, em grande parte, porque o governo está andando. Mesmo após uma pandemia, uma crise hídrica, um conflito fora do Brasil, onde o mundo todo sofreu e ainda sofre, o Brasil está na vanguarda da saída desses problemas, né, voltados para a economia. É o que está sendo discutido no momento. Os números são fantásticos. Segundo mês com deflação, saldo positivo mês a mês na criação de empregos. Quem cria empregos são os senhores, não sou eu. A minha obrigação é não atrapalhar a vida de vocês. É desonerar, descomplicar, desburocratizar. É colaborar com os senhores. Por exemplo, nós somos o 7º país mais digital do mundo. Isso tem reflexo positivo na economia. Tivemos uma grande vacina em 2019, Lei da Liberdade Econômica, que, no meu entender, entre outras medidas, seguraram uma catástrofe que se anunciou em 2020 e 2021. O governo entrou em campo, com programas outros, Pronamp, bem. Terminamos 2020 e 2021 com um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos. Diferente de 2014 e 2015. A crise era a conhecida corrupção, onde se perdeu quase 3 milhões de empregos. Já que está na introdução, né? Em 2010, levava-se praticamente 4 meses para se abrir uma empresa. Hoje em dia, 1 dia. Algo está acontecendo. O que foi? É o trabalho. Tá? Trabalho como? Anônimo, muitas vezes. E a confiança nas pessoas. Escolher ministros pelo critério técnico. No passado, ninguém tinha liberdade para escolher ministro. Era imposição partidária. É a realidade, é a verdade. Assim como diretores de presidentes de bancos e de estatais. Uma das consequências. No passado, as estatais davam prejuízo ou pequeno lucro. Hoje, o lucro está acima de 100 bilhões por ano. Para onde ia essa grana? Eu mexi na harmonia de Brasília. Então, há um trabalho aí, você sabe, parte de algumas poucas pessoas, mas com poderes, para o tempo todo, para infernizar a vida do governo. Né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Quem tem a verdade ao seu lado, vence desafios. E o Brasil, hoje em dia, cada vez mais, está sendo olhado pelo mundo todo. Quando acabar o tempo, avisa aí, faça favor, mediador. Nós somos uma potência no agronegócio, né? E seremos brevemente, que já está na prancheta, saindo da prancheta, uma potência energética, além de uma potência alimentícia, né? Temos a nossa segurança alimentar e também atendemos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. A nossa aparição perante o mundo na geração de energia salta aos olhos. Um bom ministro, bons ministros também na questão de meio ambiente, também na questão de Minas e Energia, nos levam a mais que sonhar. Ter a certeza nas eólicas offshore na costa do Nordeste. Produção de até 50 vezes aquilo que Itaipu gera. Quem tem isso no mundo? É um país fantástico e não se exploravam as suas potencialidades. A questão de agregar valor naquilo que nós temos também. Lamentavelmente, entregaram o Catalão para um outro país. Catalão lá de Nióbio. Seguramos, influenciamos para que Araxá não seguisse o mesmo caminho. Coisa que estou revelando apenas agora. Melhor do que ter informações é saber como utilizá-la. Então, a gente vê esses potenciais todo o Brasil, vem de vocês também, setor de serviço, né, entre outros.
é a certeza de dias melhores para todos. A pandemia destruindo aí, basicamente botando na miséria os informais, 38 milhões de informais. Fizemos a nossa parte, tivemos um endividamento. Alguns achavam que tinha dinheiro no cofre. Endividamento. Os R$600, que chegou-se a pagar 68 milhões de pessoas por mês, dava praticamente 50 bilhões a despesa mensal. Mas com responsabilidade, com uma boa equipe, como é do Paulo Guedes, não sofremos solavancos tocante a isso. Ontem, mais uma boa notícia, né? O dólar caiu mais de 1%. A Bolsa subiu, né? Que subiu em relação ao mundo. Né? E isso influencia no preço dos combustíveis, que é a correia da inflação. Eu hoje fiz a primeira reunião para o discurso da ONU, no mês que vem. É tradição o Brasil abri-la. Vamos dar uma notícia para o Brasil de lá para cá. Meu tempo são 15 minutos, tentando passar para 20. As considerações iniciais estão se esgotando. Tudo bem, então terá muito tempo para encerramento aí. Avançar. Eu me considero em casa aqui, não considero sabatina aqui. Acredito até que as perguntas, né? Algumas já estão sendo respondidas aqui, mas tudo bem, vamos respeitar aqui. Bem, então como capitão, vamos respeitar aqui. Vamos lá. Vamos dar início ao nosso diálogo e eu convido o presidente da CNDL e atual presidente do Instituto NEX, o senhor José César da Costa, para saudar o candidato Jair Bolsonaro e também encaminhar a primeira pergunta. Bem, presidente, obrigado pela sua presença. Mais uma vez, lembrando que estamos aqui diante de líderes de todo o país, de todos os 27 estados desse país, né? Deus do extremo norte, Roraima, Rondônia, Acre, até o Rio Grande do Sul, de leste a oeste, estão aqui as principais lideranças do varejo, daqueles que trabalham diuturnamente em prol do crescimento e que produzem riqueza, que geram empregos e que geram também impostos para esta nação. E diante, né, desse público seleto, né, quero agradecer mais uma vez a todos, né, que se esforçaram para estar aqui e também ao senhor, né, candidato também, que fez um esforço muito grande para estar conosco devido à importância. Como já disse, todos foram convidados, né, mas nem todos, né, vieram para esse grande momento. Estão aqui presentes conosco, presidente, a nossa Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, a ABAD, na pessoa do seu presidente Leonardo Miguel Severini. Está aqui conosco também a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, na presença do seu presidente João Galaxy, também, né, do seu ex-presidente João Sanzolo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né, representado pelo seu presidente, a Brasel, Paulo Somusti, a Associação Brasileira de Automação Comercial para o Comércio, a FRAC, na pessoa do presidente Paulo Peguim, Paulo Eduardo Guimarães, intimamente Peguim, obrigado, Peguim, pela sua presença. A Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, a ANAMACO, na presidência do seu presidente Geraldo Delfalco. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, representado pelo seu vice-presidente George Teixeira e também pelo seu representante, vice-presidente Anderson Trautmann, e a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, na pessoa de Glauco Mai. E a CNDL, na qual eu represento, a Confederação Nacional de Agentes Lojistas, cuja presidência estou ocupando nesse momento. Então, este evento é um evento importante. Nós aqui hoje, presidente, representamos, né, só essas 8 entidades, que são entidades de livre adesão, não recebem nenhum tipo de ajuda do governo, tá? Trabalham com o seu próprio, né, tem o seu próprio negócio, sua própria forma de sobrevivência. Nós representamos hoje mais de 15% do PIB brasileiro. Nós somos responsáveis por 65% das operações de crédito e débito, né, e pela geração de 9 milhões de empregos diretos. Então, é um público que quer ouvi-lo, né, quer entender, né, quais são os projetos, caso o senhor seja conduzido mais uma vez.
E, ao final deste evento também, nós queremos, né, teremos um almoço, o senhor fica convidado para esse almoço, né, para que seja pelo menos alguns minutos, para que possa continuarmos e darmos continuidade ao nosso evento na parte da tarde. Então, muito obrigado pela presença, o momento é seu, e eu vou fazer agora a minha primeira pergunta. Então, candidato, presidente, o Brasil passou por reformas, mas ainda carece de medidas que melhorem a competitividade das empresas. A mão de obra qualificada, por exemplo, continua sendo um dos grandes gargalos das empresas. Então, diante, né, dessa dificuldade hoje da mão de obra, da competitividade hoje, né, que a cada dia aumenta, quais são as suas propostas para melhorar o ambiente de negócios do nosso Brasil? O ambiente de negócios já vem trabalhando há algum tempo, desburocratizando, por exemplo, normas regulamentadoras. O senhor deve ter sentido a diferença. Milhares delas foram revogadas. Isso poupa a burocracia por parte de vocês, né? Tenho falado com o Paulo Guedes para continuar nessa batida. E uma coisa, alguém sentindo-se prejudicado, né, ou desconfortável com essas normas, chegar ao meu conhecimento, a gente toca para frente, toca na hora. Como o Paulo Samud teve lá, ó, em 2020, com problema de vários restaurantes, entrou a falar comigo, furou lá o cerco, daí dali mesmo fomos falar com o Paulo Guedes e buscamos solução para a questão dos bares e restaurantes, que foi o bem. Tá? Então, estamos sempre dispostos a fazer isso aí. Eu quero ficar livre de vocês. Tá? Eu não quero ficar ali naquele círculo vicioso, né, para buscar aí soluções que demoram, às vezes, e muito. Então, o ambiente de negócio se melhora por aí. Normas regulamentadoras, lei da liberdade econômica, digitalização. É continuar fazendo esse trabalho, né? O site gov.br é fantástico, né? Somos o 7º país mais digitalizado do mundo. E essas desburocratizações passam a carteira nacional de habilitação de 5 para 10 anos. Até mesmo, o pessoal não dá valor muitas vezes, né? A tirar uma habilitação de jet ski melhorou. Isso ajuda no turismo. É uma burocracia enorme. Um cara lá atrás fez uma besteira, bêbado, matou uma pessoa com jet ski, daí criaram uma norma aí que realmente quase inviabiliza o jet ski no Brasil. E o jet ski é turismo. Como nós reduzimos o imposto, zeramos o imposto de jet ski, zeramos o imposto de veleiros. Desculpa aqui, eu estou fugindo do tema, mas volta o que eu não responder, tu pode voltar a perguntar. Tá? E depois eu vi a oposição, né? Mas e o produto da cesta básica? Nós zeramos há muito tempo os impostos do produto da cesta básica. Ou seja, isso é ambiente de negócio. Né? Isso é um trabalho que você faz dia a dia. Né? Aqui o pessoal tomou conhecimento do novo Inmetro, depois de uma foiçada que demiti todo mundo ano passado, botei um cara lá formado pelo IME, o Inmetro hoje em dia não é mais obstáculo para vocês. O Inmetro está a serviço aí do empresário e do consumidor. Tanto é que vocês não ouvem falar do Inmetro mais. Tomate Três Pinos, vamos reformular aqui, modernizar 4 milhões de tacógrafos. Aí na mesma proposta queriam passar a aferição de 2 em 2 anos para anualmente. Né? Trocar todos os taxímetros do Brasil, botando um chip que já levantamos, já era fraudável. Né? Só tem uma coisa que não é fraudável no Brasil, o resto tudo pode ser fraudado no Brasil. Né? Então, é esse trabalho que melhora o ambiente de negócio. Eu peço que vejam o novo estatuto lá do Inmetro, para ver se tem alguma coisa que pode ser alterado. Se tiver, vai ser difícil achar, mas se tiver, estamos à disposição. Tá? E não sei se te respondi. É por aí. Obrigado, presidente. Então, fica um crédito também de 2 minutos, né? No final, se necessitar, você já ganhou 2 minutos de crédito. Muito obrigado. Bem, então, já que tu 2 minutos, pessoal, é o seguinte.
Não é um jogo de futebol aqui, mas eu sou o técnico. Quem entra em campo são 23 ministros. Qualquer problema eu falo com eles. Por isso, eles foram escolhidos, e mais importante, não é escolhido, eles aceitaram. Tinha gente que não queria trabalhar, porque não é fácil você ser ministro. Os problemas que você tem e a responsabilidade. É processo todo momento. Tá? Então, tudo acontece porque você escolhe as pessoas da melhor maneira possível. E mesmo escolhendo assim, de vez em quando, um aí dá uma escorregada, a gente é obrigado a trocar. Então, o ideal é estar aqui com os meus ministros, para cada um explicar a sua área, mas estou à disposição. Obviamente, se aceitei o convite, porque estou à disposição, e vamos nos ajudar, porque estaremos todos ajudando o nosso Brasil. Obrigado, candidato. Eu aproveito para lembrar que o senhor pode, se quiser, também acompanhar a contagem do tempo nesse monitor que fica aí à sua frente. São 6 minutos, né, para cada resposta às perguntas dirigidas pelos empresários aqui da UNEX. Então, vamos agora à segunda pergunta. Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, o senhor Leonardo Miguel Severini. Bom dia, presidente. Me permita lhe chamar assim. Eu quero, em nome do setor atacadista de alimentos e materiais de construção, lhe parabenizar por 3 características que são suas: capacidade, disposição e coragem. E aqui vai a nossa pergunta. A segurança das fronteiras brasileiras não consegue conter o avanço do mercado ilegal e do contrabando, o que traz enormes prejuízos ao comércio e à sociedade. Como o seu governo continuará enfrentando a questão? Se eu não me engano, são 7.500 quilômetros de fronteira. Ou o dobro disso. O dobro disso, né? A maioria é fronteira seca. Eu já morei ali em Mato Grosso do Sul, conheço bem a fronteira. Ali até a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul faz um bom trabalho, através da DOF, é o Departamento de Operação de Fronteira. O pessoal lança as viaturas, né, para pegar os descaminhos, entre outras coisas. Eu não posso prometer, pessoal, selar uma fronteira com essa extensão, 15.000 quilômetros. Não posso. Vamos continuar fazendo o que for possível. De vez em quando tem as operações Ágata, quando o contrabando de cigarro começa a ficar em nível insustentável, né, a gente vai para lá dar uma chacoalhada na fronteira. Não temos como selar a isso tudo. O nosso governo está indo para o maior número de policiais federais e policiais rodoviários federais em seus efetivos. É por aí que a gente pode buscar aí, inibir essa prática. Se tivesse essa capacidade, não entraria droga no Brasil, nem armamento. Estamos longe dessa capacidade. O próprio Estados Unidos não consegue selar sua fronteira com o México. Então, sabemos que isso influencia no preço das coisas aqui dentro, influencia na lucratividade de vocês, porque o outro lado entra aqui sem pagar nada, né? E mexe na economia local. Então, o trabalho que eu posso falar é continuar trabalhando, o que estamos fazendo. Você pode ver, nunca tivemos tantas operações crescentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Aí vem números ano a ano cada vez maiores de apreensão de drogas, de armamento, de numerário, tá? E também de descaminho. O trabalho é esse. Não dá para inventar aqui e falar que vamos resolver esse assunto, que infelizmente não temos essa capacidade pelo tamanho pela extensão territorial, pela pressão de lá para cá. Eu lembro quando eu cheguei na fronteira em 79, em Niuaque. As Forças Armadas, o Exército, né, fazia as barreiras, sempre com a ponte 50 atrás do morro. O cara parava mesmo, né, e a gente ajudou a combater bastante a entrada de açúcar aqui e a saída de café. E ficava mesmo, né? Quem tinha, às vezes, mais que a cota de uísque, 2 litros, deixava passar. Meia dúzia de litros, 8 litros, deixava passar. Agora o resto não passava. Então esse trabalho tem que ser aumentado,
através efetivo da PF e PRF. Inclusive, aproveitar a PRF, né, gostaria de ter feito uma reestruturação para eles. Não foi possível porque outros setores ameaçaram greves e outras medidas que poderia mergulhar aqui, poderia parar até mesmo o país. Não é fácil mexer com alguns setores do servidor público altamente politizado. Tá? Acredito que o ano que vem dê para resolver isso daí. E como você vai entrar em reforma administrativa, a maior reforma que nós fizemos foi a contenção de concursos. Fizemos para a PF, para a PRF, existe curso em andamento. Tá? Pretendemos ampliar esse ano que vem, mas a maior reforma administrativa, que é muito difícil aprovar no parlamento, é realmente a contenção do número de servidores. Ok, obrigado, presidente. Eu informo ao presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro, que ele ficou com crédito aí de 2 minutos e 20 segundos, que poderá utilizar ao final nas suas considerações. Fica para o almoço. Finais. Obrigado, candidato, pela sua resposta. E para fazer a terceira pergunta, convidamos o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o senhor Paulo Salmuti. Boa tarde a todos. Boa tarde, não ainda, né? De manhã. É a pressa pelo almoço, viu, presidente? Presidente, como o maior gerador de empregos no país, o setor de comércio e serviço tem consciência de que a reforma trabalhista, aprovada em 2017, foi um marco para o país. Mas entendemos que podemos avançar ainda mais na modernização, simplificação e eficiência das relações de trabalho. Quais as propostas o senhor teria para assegurar a manutenção dos avanços obtidos com a reforma trabalhista e potencializar a geração de empregos no Brasil? É mais fácil defender o empregado do que o empregador, politicamente falando, né? Mas não é fácil ser patrão no Brasil, sei disso. E, obviamente, sempre tem alguém jogando uma classe contra a outra, né? Patrão empregado, nordestinos, sulistas, branco e negro, homem e hétero, essas coisas todas aí. Essa reforma foi tentada, essa pequena aprovada no governo Temer, ela foi tentada em 2002. A internet era bastante, estava engatinhando a internet, né? E eu votei favorável a essa proposta. Lá fora, quase perdi meu mandato. Porque o que na internet divulgava, o pessoal panfletava, foi época de campanha, uma proposta que havia sido passada na Câmara, não chegou no Senado, ninguém tirava direito de ninguém, até porque eles estão garantidos no artigo 7º da Constituição. Mas a versão dada para aquilo é que eu votei para acabar com o 13º, fundo de garantia, licença gestante, hora extra, etc. E colou. Acredito que uns 60 parlamentares que tinham certeza de uma reeleição em 2002 perderam. Isso voltou no governo Temer. Eu, como deputado, discuti muito no meu gabinete, né? E eu falei para eles como é que fica a minha posição, dado o que eu passei em 2002. Depois de muita discussão, eu resolvi correr o risco de votar favorável de novo. Tá? Essa reforma ajudou a manutenção de empregos. Ninguém retirou direito de ninguém. Tá? Foram flexibilizados. Tá? Outras flexibilizações, eu acho difícil, quase no limite, mas tem que ser buscado isso aí. O Paulo Guedes tem falado muito da carteira verde e amarela, tá? Que ele fala que seria voluntário, você quer a norma antiga ou a norma mais nova. O objetivo é atender a juventude, até 29 anos. Foi mudado esse conceito há pouco tempo. Com 29 anos já era capitão e pai de 3 filhos. Né? Mudaram para até 29 anos, o cara é jovem. Tá certo? Então, a carteira verde e amarela é com menos encargos, para exatamente dar qualificação para o mais jovem no Brasil. E creio eu que não vai afetar o pessoal acima de 29 anos. Não vão perder emprego no tocante a isso. Vai ter um boom, um acréscimo de pessoas, né, que poderão ser empregadas e ganhar experiência para depois levar a sua vida, ou como empregado, ou buscar
ser patrões também. Né? E uma promessa minha que estou tentando fazer cumprir, não vai dar para esse ano, é a criação da minha primeira empresa. Exatamente para o cara que reclama às vezes, ó, bicho, abre a tua empresa aqui, vai lá que é mole, pô, vai lá. Tá? Então, na verdade, todo mundo quer crescer. Né? E esse que está o empregado, ele sonha que tem emprego dele. Quem sabe ele, com esse empurrão do governo, ele abre a sua empresa, né? E passe a ser uma pessoa cada vez mais entendedora do que é o mercado, do que ele pode fazer, o que não pode. É igual eu, enquanto parlamentar. Eu era um estilingão, pô, um bodoque, né? Para quem é mais velho aí. E depois que a gente chega no executivo, algumas coisas a gente pensa, não é bem assim que a banda toca. E nós temos que nos adaptar, tem que mudar. Né? E eu confesso que já mudei muita coisa. Eu era lá atrás estatizante. Tá? Passei a acreditar muito mais com o Paulo Guedes na iniciativa privada. Que assim é que funciona. É isso que gera emprego, é isso que gera renda, é isso que enche os cofres do governo. Sem vocês, o governo não teria o que fazer. E o governo não faz nada sem tirar dinheiro de alguém. Então, essa reforma foi bem-vinda. Outra pessoa vem falando aí que vai revogar isso daí. Nós vamos continuar agindo dessa maneira, tratando com dignidade. O maior tratamento digno ao empregado é o emprego. E vamos continuar agindo dessa maneira. Aproveitando o tempo, o senhor claramente colocou aí que quem gera emprego são a iniciativa privada, as empresas. Com a pandemia, nós estamos hoje com um número enorme de empresas endividadas no SPC, precisando de recurso e de ajuda. Alguma ideia nessa linha para complementar o tempo? Você botou numa sinuca de bico aqui, pô. O fácil de responder é que vocês querem ouvir. Tá? Mas qualquer palavra minha, um pouco distorcida ou não muito bem compreendida, mexe no dólar hoje à tarde. Eu quero que o dólar continue caindo. Tá? Vocês têm dívidas. Acredito que o Banco Central é independente agora. Tá? Eu acredito que a taxa de juros comece a cair. Nosso governo chegou a 2%, tem os prós e contras, está em 13% aproximadamente no momento. Eu acho que o melhor sinal é isso. Com deflação, acredito que a taxa de juros comece a cair, que passa a ajudar todos vocês. Né? Se tiver que fazer um programa de refinanciamento, eu te levo pessoalmente, como fiz lá em 2020, para falar com o Paulo Guedes, aí ele dá a melhor resposta para vocês. Não tem a resposta para tudo, pessoal. Eu costumo, quando tem que tomar decisões, eu converso com o respectivo ministro. E, na maioria das vezes, ele ganha a discussão, né? Mas é a maneira racional de a gente fazer com que o Brasil continue o ritmo que está aí. Tá? Por intermédio de vocês, está praticamente rompendo a faixa de 9% a taxa de desemprego no Brasil, que o especialista, né? Aqui é o país do especialista, né? Achava que era só a partir do ano que vem. Está vindo agora. Essa queda do dólar, sei que foi ontem, pode subir hoje, sei disso. Mas a tendência é influenciar diretamente nos combustíveis. Temos um novo presidente da Petrobras, 4. Se botar mais 4, eu botaria, não tem problema nenhum. Tá? Tem que dar certo. Não é o que eu quero, é o que tem que ser feito. Muita gente combina com as pessoas o que pode fazer. Né? Dá para resolver esse assunto? Dá. Daí o cara chega, não dá mais. Aí, cartão vermelho, não tem amarelo não. Tá? E a gente não quer violentar o mercado. A gente não quer interferir em nada, como eu não interfiro. Nunca interferi em preço da Petrobras. Lá atrás, alguém interferiu. Né? Além de corrupção, chegou do endividamento de 900 bilhões de reais. Está na casa de 170 bilhões de dólares, que estamos pagando esse preço bastante caro. Essa questão de dívida, eu posso sair daqui contigo, falar com o Paulo Guedes lá e você traz a resposta para o pessoal aí. Eu prefiro ouvir dele, né? A minha é fácil. Não, vamos fazer um refis, né? Mas eu quero ver as consequências, né, para o mercado e, obviamente, para vocês mesmos.
Obrigado, candidato. E para fazer a quarta pergunta, nós convidamos agora o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, senhor Geraldo Defalco. Aperta a mão para a pergunta vir leve. Tem que lembrar que é na marca, que a pergunta é fácil, hein? Bom, presidente, candidato à reeleição, o Brasil sempre conviveu com um grande desequilíbrio orçamentário, situação que se agrava com uma máquina inchada, com órgãos, secretarias, subsecretarias, além dos gastos com salários e previdência dos servidores públicos. Qual sua visão sobre a reforma administrativa? Há um plano para equilibrar as receitas e despesas do país? Mamão com açúcar, né, irmão? Eu acredito que o teto de gastos no governo Temer, uma proposta de emenda à Constituição, que se transformou em uma emenda constitucional, foi para estancar a hemorragia. Eu sou o primeiro governo que tem o teto de gastos. Aquele cara está ganhando 3 mil por mês, de repente ele passa para 5, mas não pode gastar os dois. Quando nós assumimos, ou melhor, por ocasião da transição, cortamos mais de 20 mil cargos em comissão. Imagine Brasília com mais 20 mil cargos em comissão. Já foi um grande sinalizador. Como disse na introdução, que foi bastante longa aqui também, evitar os concursos públicos, até para proteger os atuais servidores que estão aí. Eu sei que muito jovem fica chateado, que é um concurso, mas a máquina está no seu limite. Houve uma festa, né? Por ocasião, quem estava vivo aí, em 88, que estava vivo aqui, né? 88, a gente via aqui, por ocasião da Constituinte, toda hora um trem da alegria. Era a efetivação de pessoas que não tinham feito concurso no passado e que foram ganhando isso aí. Apareceram super salários também, em especial no Legislativo Judiciário. Apareceu lá atrás também as incorporações. Eu era vereador no Rio. Uma pessoa lá ganhava 10 mil por mês, de repente passou a ganhar um cargo em comissão, mais 10 mil, 8 anos passava para 20. Daí mais um segundo, podia a segunda, mais 10 passava para 30. Isso vai impactando. Bem, os 20 mil cargos em comissão não influenciou em quase nada, apenas uma sinalização. Como eu disse, evitar concurso público para até proteger o próprio servidor. Porque vai chegar um ponto que não pode chegar um ponto não ter dinheiro para pagar mais ninguém. A Previdência foi feita a reforma. Não é maldade, era a maneira que você tinha de garantir o pagamento da Previdência de quem está aí. Que foi muita coisa feita lá atrás, sem qualquer controle. O que o Paulo Guedes me diz nessas questões? Eu sofri muito, já teve gente, às vezes, na minha mesa lá, que precisa de mais disso, mais daquilo. Realmente precisava. Mas se começasse a abrir a porteira ali, ia ter um desequilíbrio. Isso influencia diretamente na inflação, preço do dólar, mercado. E também com o Paulo Guedes, muitas vezes, gente querendo a cabeça dele, o que é natural. E seguramos a onda. Principalmente na questão dos combustíveis lá atrás. Queria um fundo equalizador. E a saída, segundo o Paulo Guedes, eu tenho que acreditar nas pessoas. Acreditei. Alguns ministros, de boa vontade até, queriam ter a cabeça dele, de boa vontade, a cabeça dos outros sempre é bem-vinda. E nós mantivemos isso aí e estamos dando um exemplo agora do que aconteceu. Reforma administrativa, a proposta que está lá, a oposição sempre usa do outro lado. É para os futuros servidores e não para os atuais. Vamos respeitar, obviamente, tem que respeitar o direito adquirido. Essa é a nossa proposta. Se houver uma reeleição, essa reforma realmente o parlamento que vai decidir, é fazer com que tenhamos um novo quadro de servidores no futuro. E a questão do inchaço da máquina, você deve se lembrar, além do trem da alegria lá atrás, em especial prefeitos de esquerda, com concurso, incharam as suas respectivas máquinas. Aqui também. Teve concurso também para o governo da esquerda aqui para
preencher tudo e mais alguma coisa. A conta está alta, quem paga a conta são vocês. Porque o servidor público ele não gera renda, né? Ele está ali para colaborar nas políticas públicas e acontece, quando há um inchaço, exatamente o contrário. Paga um preço alto por isso, que outros candidatos pode estar falando por aí, né? Vou abrir concurso para a garotada ficar feliz com ele. Mas, depois que o cara chegar, ele vai saber realmente o tamanho da sua responsabilidade fazendo aquilo. Então, essa é a nossa política. Continuar trabalhando dessa maneira, tratando a coisa pública com a devida responsabilidade, para que a gente não sobre recursos para outras áreas. O pessoal fala muito de educação, saúde, sim, né? Mas você tem que apertar o orçamento para poder utilizar nessas outras áreas e não apenas com o serviço público. O ano que vem vai ter, obviamente, vai ter que dar algum reajuste para o servidor. Há 3 anos sem reajuste, tá? Isso vai impactar tudo, mas a gente vai fazer com responsabilidade, vai atender as categorias, tá? Passaram momentos difíceis, mas acredito que o não concurso público, aposentadorias, entre outras coisas, a gente encaixa aí dentro da responsabilidade esse extra que a gente vai conceder de reajuste aos servidores. Entre eles, aí sim, vamos fazer a reestruturação, como por exemplo a da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, candidato. E para fazer a próxima pergunta, convidamos o vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o senhor Anderson Trautmann. Presidente, muito bom dia. Muito obrigado em nome da CACB também pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, aprofundando temas tão importantes para o nosso país. A pergunta que eu tenho para o senhor é sobre algo que o senhor, no seu governo, trata com muita propriedade, já que são as políticas de crédito e financiamento. Sabemos da importância e que elas são fundamentais para fomentar o nosso setor, o setor empreendedor que gera riqueza e renda no nosso país. A pergunta é: quais são as propostas do seu governo para ampliar e facilitar ainda mais o acesso ao crédito no Brasil? Chamaria o Fausto do Banco do Brasil e a Dani da Caixa Econômica para responder essa pergunta aí. O crédito existe, tá? O preço é da contratação que vocês têm que decidir, tá? Eu não posso avançar nisso sem conversar com eles. Como já disse, qualquer resposta minha pode ter um outro recado aqui para o mercado aí fora. Agora, se vocês trouxerem para mim as necessidades, eu passo para a Dani, passo para o Fausto e vamos buscar soluções. O crédito hoje está caro, tá? O ideal é que a gente não precise dele, tá? Mas a gente não pode deixar que atender a quem porventura necessite. Não responde nada. Vamos mas pelo menos eu enrolei de forma bastante rápida. Obrigado, presidente. Nós vamos, então, querer essa agenda para poder aprofundar esse tema, se possível, com o seu governo. Muito obrigado pela sua resposta. Se quiser uma audiência hoje à tarde, eu marco contigo com a Caixa Econômica do Banco do Brasil. Ok? Bem, passamos à pergunta seguinte. E para fazer a pergunta, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, o senhor Paulo Eduardo Guimarães. Bom dia. Alô? Bom dia. Senhor presidente, candidato. Um momentinho só. Quando o pessoal fala o que você pode fazer, o já tinha que estar fazendo, pessoal. Por isso a resposta foi daquela forma. Desculpa aqui, tá ok? Vamos lá. Pô, já tinha que estar fazendo. Pô. A gente traz aqui uma questão super procedente para todo o nosso ecossistema, senhor presidente. O nosso atual sistema tributário é chamado por muitos de manicômio tributário.
ele produz entraves nas empresas. A gente gasta muito apenas para saber quais tributos as empresas devem recolher, quais elas são realmente sujeitas e como recolher. Muitas vezes isso é maior que o tributo em si. O gasto que a empresa tem nesse cálculo é maior do que o tributo em si. A pergunta fica, considerando essa situação, quais as propostas do seu próximo governo para o sistema tributário? Há plano de simplificação? Há plano que consiga atacar essa burocracia que está ao lado do tributo, não exatamente o tributo, mas a burocracia que está em volta dele? Eu passei 28 anos dentro da Câmara e nada foi para frente nessa área. Falar que vai fazer é fácil. Lá entra os interesses de estados, municípios, do próprio governo federal, iniciativa privada, porque cada mexida no tabuleiro, alguém vai perder alguma coisa. A reforma tributária está lá há algum tempo, espero que ela avance. Eu tenho falado com o Paulo Guedes, né, que puder fazer, que seja pouco, é bem-vindo, porque no passado nada foi feito. O que ele resolveu investir, vocês têm conhecimento disso? Redução do IPI. Editei a semana passada o 3º decreto, e dessa vez o meu prezado amigo Alexandre de Moraes resolveu não dar uma canetada contra o decreto. Essa política é privativa minha, pessoal. Assim como tratar com a nossa política externa é minha, não é do Legislativo nem do Judiciário. E são mais de 4 mil produtos que vão ter essa redução. E o Paulo Guedes tem dito, eu posso falar, né, que ele autorizou, a ideia dele é zerar o IPI no Brasil. Ele fala que isso vai buscar a reindustrialização do nosso país. Se a gente não baixar a carga tributária, a gente fica, muitas vezes, sujeito aí via fronteira, né, pessoal? Entrar o material mais barato aqui. Então não tem uma palavra mágica para resolver esse problema. Resolvendo é a gente tirando aí o Estado das costas de vocês, que produzem. Essa é a nossa proposta, está colocada em prática. Agora, a redução de carga tributária não é de agora, desde o início do governo. Na pandemia foram centenas de produtos da área médica também reduzidos. Você pode ver, a geração de energia solar dobrou. Em parte, é a redução de impostos de importação da nossa parte. Placas fotovoltaicas, bateria de lítio, cabos, entre outras coisas, né? Aquela briga para não deixar taxar o sol, eu sei que não é bem assim a história, né? Mas falou-se muito no momento, taxação do sol. A energia produzida em casa, ninguém deve dar satisfação para ninguém. Agora, se ele quiser botar essa energia para fora, né, ele vai ter que pagar o carreto ali que está materializado nos fios aí que conduzem a energia elétrica. Então, essa é a proposta. Agora sim, estamos fazendo. E o Paulo Guedes quer, e tanto é que o primeiro decreto foi 25%, e depois os outros foram 35%. Não sei se é possível ainda, né? Esse ano dá mais uma canetada para 50%. Todo mundo ganha com isso. Alguns governadores ficaram, né, revoltados, porque parte disso, um percentual vai para eles. Mas o cara que vai comprar uma geladeira, por exemplo, algo da linha branca, e que economize R$100, esse 100 economizado ele vai gastar em outra coisa, vai gerar imposto em outro lugar. Até eu disse que eu não manjo muito de economia, né? O pessoal sabe disso, a imprensa já bateu muito de mim. Também não manjo de medicina não, tá, pessoal? E tem uma tal de curva de Laffer. Eu fui estudar quem é o seu Laffer, né? Aqueles, quanto mais aumenta o imposto, mais arrecada, até que chega um ponto que entra pela fronteira, né? Se arrecada mesmo. Eu acho que algumas coisas, no mínimo, a curva de Laffer tinha ficado lá para trás. E com essa medida aí do Paulo Guedes, tem colaborado em movimentar a economia de maneira geral no Brasil. Não é apenas falar, é fazer. Aqui é fácil um cara chegar aqui e falar um montão de coisa, né? Eu tive esse cuidado para evitar uma tréplica e não fez por quê? Eu não vou levar essa bola nas costas aqui, não vou. Tá? E o maior, não digo prazer, mas
nem orgulho, mas tenho a humildade de falar, olha, não está na minha alçada, né? E vamos buscar resolver, como disse aqui a vocês. Até meia-noite hoje é dia. Quem quiser uma audiência com o Paulo Guedes para tratar de alguns assuntos, a equipe econômica, outro ministério qualquer, estamos à disposição. Senhor presidente, é inegável os esforços que a gente está vendo no sentido de reduzir a taxação. Agora, existe um projeto que foi submetido ao seu governo, projeto de lei 178, que ele não mexe na taxação, ele reduz a burocracia desses milhares de documentos fiscais. E toda essa comunidade aqui tem muito apreço por esse projeto, porque é um projeto de pura inteligência, não tira dinheiro de lugar nenhum, só coloca inteligência e diminui complexidade. É um projeto ainda, né? Está na Câmara? Está na Câmara. É de autoria de um parlamentar ou nossa? Hã? Simplificação digital. Sim. Olha assim, o novo marco dos cartórios, né? Entra em vigor muita coisa o ano que vem. Eu sei que não é comércio, mas você vai poder registrar teu filho do próprio hospital. Né? Vender teu imóvel dentro de casa. Né? Então, isso tudo ajuda a todos. E essa simplificação, essa digitalização, de quem é o autor do projeto? Está aqui. Tá bem aceito lá no parlamento? Tá. Se está bem aceito, conta com o nosso apoio. Eu quero ficar livre de vocês. Obrigado, candidato. Um momentinho só, já que eu tenho tempo aqui. O próprio Pix, pessoal, é uma ajuda. Até tem ajudado a diminuição da violência. Nós estamos aposentando aí os caixas eletrônicos. Quando passado aposentamos a máquina de escrever, né? O orelhão também está aposentando também o caixa eletrônico. Isso ajuda no comércio. É menos uma despesa que, às vezes, o cara da mercearia ou de um comércio maior tem, para o carro forte, ou pagar para um segurança particular dele, levar aquilo num banco, ou levar aquela importância para casa, porque os bancos fecharam aquele horário. Acho que tudo ajuda. E o Pix é qualquer hora do dia e da noite. E não tem como negar para a esposa, às vezes, ou para o esposo, né, quando pede um dinheirinho lá que pode ser posto imediatamente na conta daquela pessoa, sem taxação, sem nada. E só curiosidade, são mais de 1 bilhão de movimentações por mês. Né? São mais de 100 milhões de pessoas que estão com o Pix. Eu considero uma coisa revolucionária. Os bancos não perderam quase nada com isso aí, porque ganharam 6 milhões de contas. E os bancos têm mecanismo para fazer com que o seu lucro não diminua. Ninguém quer interferir em banco. Isso tem a ver com a taxa que eles cobram por questão de empréstimos. E acredito que o livre mercado é a melhor maneira da gente viver em paz e harmonia e não mais sonharmos, mas temos a certeza do progresso. Obrigado, candidato. E para fazer a 7ª e última pergunta, né, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o senhor João Galassi. Agora ele vai pegar. Bom, só para um recadinho a mais e importante, né, que foi anunciado aqui no início, pelo César e tudo mais, nós estamos ao vivo, presidente, no YouTube, pelo YouTube, pelas 8 entidades. Então, nesse momento aí tem uma audiência enorme, todo esse trabalho aqui feito pelo nosso querido Zé César e toda a diretoria. Presidente, então eu vou inverter, eu vou começar elogiando o teu trabalho para depois fazer a pergunta, né? Porque o senhor já colocou, olha, se eu pudesse ter feito, já teria feito, né? Então, o senhor foi muito bem na infraestrutura, trabalho do Tarcísio, inclusive o Alsou aí, né, candidato a governador para o estado de São Paulo, Fábio Faria, ministro Fábio Faria, com o 5G, trabalhando na conectividade também, foi um trabalho fantástico. Então, a nossa pergunta agora seria o seguinte, presidente, quais seriam as linhas gerais da infraestrutura logística e a tecnologia que vocês estão elaborando, né? E o futuro governo do presidente Bolsonaro, caso seja eleito,
está elaborando para o próximo mandato? O Tarcísio foi uma descoberta. Foi a terceira pessoa que eu entrevistei. Eu nunca tinha visto ele. Ele fez academia comigo em Resende, né? Bem depois de mim. Fez o IME e era concursado da Câmara. Tinham 2 vagas, ele passou para aquela área dele. Estava 3 anos dentro da Câmara. Eu nunca lembro ter visto o Tarcísio na Câmara. Ele lembra de mim, óbvio, eu era um cara que dava alteração, né? No bom sentido. E quando eu entrevistei, não foi indicação de partido político nenhum, eu vi que era uma pessoa que tinha experiência, tinha o estudo, tinha conhecimento para ser ministro da infraestrutura, que é complicado. Sempre foi um ministério conhecido por corrupção. Ele tinha integrado o DENIT, trabalhava na Comissão de Viação e Transporte, então acreditamos, não foi um amor à primeira vista, apesar da cara feia dele, né? E ele começou a trabalhar, sempre conversava comigo, obviamente, falou em concluir obras inacabadas. Uma foi a BR-163, começou lá no governo Geisel e faltavam 50 quilômetros para a sua conclusão. Só que 50 km, em época de chuva, um caminhão levava em média uma semana para passar por ali. Imagine o preço, como encarecia aí o frete naquele momento. O Exército Brasileiro entrou em campo, que quando tem que trabalhar 24 horas por dia, domingo a domingo, é nosso pessoal, né? Foi para dentro e resolveu esse problema. Logo no início do mandato também, fomos aí em Goiás, e para a gente retomar a construção da Ferrovia Norte-Sul, que é iniciativa privada. Tá? Então, a desburocratização passou por licenças ambientais, é parte do governo. Eu espero um dia poder dar uma modernizada nessa legislação. E essa ferrovia, que eu chamo de coluna vertebral, né? Lá do Maranhão, Tocantins, Goiás, até o Porto de Santos. 4.100 quilômetros, faltavam 1.500 quilômetros. Está praticamente concluída. Isso vai ser algo fantástico para a infra do Brasil. Além do que a gente pode chamar de costelas, a FIOL, que é a Ferrovia Integração Oeste-Leste, a FICO, Centro-Oeste, a Trans-Nordestina também. A Malha Paulista foi oxigenada com o Tarcísio. Temos aí ligação até o sul do Brasil. O ressurgimento do modal ferroviário. O que é mais importante além disso? Foi aprovado o novo marco ferroviário no Parlamento. O Parlamento sempre foi um grande aliado nosso, que pesa, obviamente, uns 20% ali que está pensando em Fidel Castro o tempo todo, né? Esse novo marco, hoje nós temos aproximadamente 70 pedidos de concessão e, no papel, aproximadamente 20.000 quilômetros de ferrovia, feito pela iniciativa privada. Isso vai, obviamente, impulsionar aqui a nossa economia. O pessoal do Centro-Oeste foi descoberto lá na agricultura, né, com Alisson Paulinelli, cada vez mais a certeza que não vão ter mais problemas da porteira para fora. Se bem que da porteira para dentro tinha alguns problemas eu resolver com o MST, né, titulando terras, tirando dinheiro de ONGs que financiava essa galera, dando armamento para o pessoal do campo. Propriedade privada é privada, então esse é um apartamento ou uma fazenda de 10.000 hectares. É privada. Ponto final. Tornamos, então, o pessoal do MST cidadãos, com a titulação de terras, 370.000 títulos, 90% para a mulher. Que nós somos homens e conhecemos a nossa raça, né? O cara ganha um título ali, quer fazer gracinha, quer vender, não sei o quê, outras gracinhas também. Com a mulher, a garantia que uma garantia maior que aquela propriedade vai ficar para os seus filhos e netos. Então, esse trabalho, um ponto, né? Ferrovia, apesar de poucos recursos, em torno de 7 bilhões apenas o orçamento do Tarcísio, é muito pouco pelo tamanho do Brasil, investiu muito nas novas concessões, né? Ou privatizações de portos, aeroportos, rodovias.
Porto de Santos sempre era uma cobiça de um partido político. Não vou nominar ninguém aqui. Mas minha vida de parlamentar era o pessoal ficava tarado aí pelo Porto de Santos. Tá? Quando nós assumimos, dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500 milhões. Outra obsessão, né, era Itaipu Binacional. Vocês só conheciam Itaipu Binacional como uma empresa que gerava energia. E pouca coisa além disso. No nosso governo, ampliamos ali o aeroporto de Foz do Iguaçu, mais 600 metros, tem condições de outras aeronaves mais pesadas pousar ali, né, com turistas. Nós também estamos terminando, que é do Paraná, aqui, a rodovia Boiadeira. Amanhã está previsto eu estar lá com o Marito. Não vou pisar no lado do Paraguai, senão dá um problema enorme aqui, né? Vai entrar ações no TSE, porque eu me ausentei do Brasil, o Lira não se ausentou, porque não sei o quê. Tá? Então eu vou ficar no lado brasileiro e do lado... Para apertar a mão dele assim. Botar um giz no chão. Apertar a mão assim. Está concluída a ponte. Falta apenas, obviamente, o acabamento. A segunda ponte com o Paraguai, o vão ali de 500 metros. Então, é uma baita numa ponte. Dinheiro, Itaipu. Outra obra já começou lá em Porto Murtinho. Outra ponte. E nós estamos dando aí a infra para a bioceânica. A nossa saída lá para o Pacífico. Né? Quando eu falo isso, eu lembro de Minas. Na campanha eu falei que ia arranjar uma saída para o mar, para Minas. Né? E daí eu apanhei muito, que eu estava mentindo. Pô, eu falei, não, a saída é pelo Pacífico. Pô, né? Então, nós atendemos em torno de 50 municípios na região do Lago de Itaipu. Está bastante avançado as nossas tratativas com o Parlamento Paraguaio via Jorge Seife, lá de Santa Catarina, né? Secretário da Pesca. Saiu para disputar o Senado por Santa Catarina. O que é isso? A gente vai lá para a Embrapa. A Embrapa lá diz que um lago de 100 por 100, 1 hectare, abandonado pode dar de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano, compartilhado de 100 a 150 toneladas. Então temos tudo para aumentar em 40% a produção de pescado no Brasil, somente com o Lago Itaipu. E mais ainda agora, né? Tem que uma visão um pouco o que vai acontecer. Conversei com o Jorge Seife, foi para dentro, conversei com a Receita, conversei com o Paulo Guedes, e temos um imposto PIS/COFINS um pouco alto para ração de peixe. Então, quando a gente tira o PIS/COFINS de algum lugar, tem que achar um imposto alternativo. Hoje não é muita despesa, não é muita que nós arrecadamos com isso. Mas se começar a potencializar a pesca, vai ser muito. E eu não quero arrecadar mais, pessoal. Eu estou tendo excesso de arrecadação. Paulo Guedes, se vira, Poço Ipiranga, a partir do ano que vem, 0 de PIS/COFINS para a ração de peixe. Porque eu não quero apenas criar peixe de forma industrial, né, lá no Lago Itaipu. Quero criar no Brasil todo. Foi possível, já está acertado. Tá? E a partir do ano que vem, então, não temos mais imposto para essa área. Então a gente começa a ver, um caso acaba puxando o outro. Fala assim, fome no Brasil. Tem fome? Tem fome. Tá? Não na proporção que dizem aí. 33 milhões, parece o Lula falando, né? 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil. Né? Então vamos buscar alternativas. E os dados, né, números do IPEA mostram que o Brasil tem reduzido o número de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Número de famílias. Né? Enquanto que o mundo tem aumentado. Estão acompanhando aí a seca lá na Europa. A Alemanha, né, já gastando mais carvão, falavam tanto da gente, né, buscando queimar carvão para produzir energia elétrica. Nós temos aqui, por exemplo, lá a região da Amazônica, você tem que preservar 80% da sua propriedade, mas para o sul, 20%. A Europa tinha uma lei ambiental de não é preservar, que você não vê mata ciliar por lá. Eles não são exemplo para ninguém. Mas vive aqui atirando na gente, né? E lá eles tinham a cada ano deixar 20% da sua propriedade para repouso. Acabaram com isso.
Afinal de contas, com essa seca enorme, problemas com irrigação, rios deixando de ser navegáveis na Europa, e um pequeno problema com a Ucrânia, tá? Que produz parte do que é consumido na Europa, que acaba deixando de produzir. E eles estão preocupados com a realidade de uma fome. Esse grande incêndio que está havendo há 40 dias na França, talvez, além da onda de calor, que ajuda o incêndio, né? Talvez porque uma notícia verdadeira. O povo, né, está indo para as florestas buscar madeira para guardar em casa para enfrentar o inverno, porque eles têm a dependência do gás lá da Rússia. Não é novidade, eu não vou falar tudo. Há um mês aproximadamente, o presidente Zelensky, da Ucrânia, ligou para mim, falou certas coisas, ouvi, entendo o problema que ele está passando, não vou dar lição nenhuma para ele, mas abri o jogo para ele. Ele achava que se o Brasil aderisse o que outros países estão fazendo de um bloqueio econômico na Rússia, resolveria o problema. Eu falei, se eu tivesse poder para resolver, para botar um ponto final na guerra, eu teria muito mais poder para não deixar que ela se iniciasse. Tá? Lamento as mortes, não tenho a chave como será resolvido esse problema lá, mas nós sabemos como foi resolvida a questão Malvinas-Falkland em 1982. Tá? Mas eu espero que a solução venha o mais rápido possível, porque todos vão sofrer. A Europa, como disse a presidente da OMC, há 3 meses, quando visitou, ela saiu e fora do Brasil falou que sem o Brasil o mundo passa fome. E parece que as pressões contra o Brasil, ambientais, já começaram a diminuir. São acusações estapafúrdias muitas vezes. Nós tentamos uma regulação fundiária nos primeiros 2 anos não foi possível. Presidente, só para lembrar que o tempo está esgotado e já precisamos passar as considerações finais, mas o senhor dispõe de 5 minutos para as considerações Bota finais. No tempo, aí embora em Canela, embora. Nós tentamos a regulação fundiária, o governo da Câmara era o Rodrigo Maia, não foi possível, não foi para frente. O que queríamos com isso aí? Qualquer foco de calor, nós temos satélites para isso, saber de quem é o CPF daquele foco de calor, que hoje uma fogueira São João entra nessa conta. Ribeirinhos indígenas também fazem a sua agricultura com fogo. Até porque, segundo eles, né, a cinza é um adubo. Tá certo? E alguns querem que a gente resolva esse problema na Amazônia. Vale lembrar que a nossa Amazônia equivale aí à Europa Ocidental. Tá? Pode ver a mesma França. A área da França é 1/3 do estado do Amazonas. Não consegue conter incêndio lá, que tem muito menos floresta do que nós. Nós, obviamente, queremos preservar o meio ambiente. Fizemos várias operações com as Forças Armadas e fizemos o possível. Até um cara disse há poucos dias aí, né? No meu tempo eu tive menos desmatamento que o Bolsonaro. É mentira. Foi o dobro do tempo. Mas chute, número, e muitas vezes para seguir a eleição, o cara entra no vale tudo, tentando enganar todo mundo. Depois que chega, vê a realidade. E ele mesmo, esse cara, né, confessou isso em vídeo há pouco tempo, que depois que chegou tem que fazer tudo completamente diferente. Vamos lá, indo para as considerações finais aí. Estamos num país... Ninguém tem o que nós temos, né? Presidente, o senhor dispõe de 5 minutos para as considerações finais e para falar aí aos empresários de comércio e serviço, mas também ao grande público que nos acompanha através da internet, dos canais, né, das entidades que integram a UNEX. Vou falar uma coisa muito importante aqui. Se acabar meu governo, todo mundo ficar um pouco mais pobre, mas não perder a sua liberdade, vai recuperar esse patrimônio. Agora, se acabar meu governo, vocês perderem a liberdade, nós não temos para onde se socorrer para uma operação acolhida para nós. Então, o que tem em jogo no Brasil? Muita coisa em jogo, mas tem certas coisas que é vital para a gente, a nossa liberdade. A gente vê o tempo todo ela sendo açoitada, não pelo Poder Executivo. E cada vez medidas mais outras estão sendo tomadas. Como essa coisa absurda sobre 8 empresários. Olha, me bote no inquérito que 2 deles tinham contato. Me bote no inquérito.
o inquérito feito sem consultar o MP, se faz busca e apreensão sem consultar o MP, e nós temos um ordenamento jurídico em nosso país. Isso influencia a vida de todo mundo. E o momento não é da gente ficar quieto. Não é comigo, vou ficar quieto. É cada um fazer a sua parte. Não aceitar reclamando, tá? Apontando os problemas, que isso não mente. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Quando vimos, por exemplo, um deputado federal ser preso por 9 anos. Por falar, falou besteira, falou. 9 anos de cadeia. Um homicídio começa com 6. Tá? Agora, liberdade de expressão, ou você tem ou não tem. Quais são os limites? Até onde eu posso ir, ou vocês podem também ir, né? E se alguém ultrapassou, já tem a legislação para processar alguém por calúnia, difamação, injúria, seja lá o que for. Então a liberdade é algo sagrado para nós. O cara quer dar um golpe. Pô, alguma medida minha, golpista, em algum momento viram aí movimentações. Ele tem um gabinete do ódio. Me aponte uma matéria. Essa saiu do gabinete do ódio. Me aponte. Não tem. Não tem. Tá? O que é fake news? É mentir e é omitir também. Se formos aqui punir por fake news, iriam fechar muitos órgãos de imprensa por aí. E eu sou o primeiro a defender os órgãos de imprensa. Pode continuar me criticando sem problema nenhum. Apanho o tempo todo. Fiquei sabendo agora que o órgão de imprensa está fazendo levantamento dos meus imóveis desde 90, juntamente com a minha família. Desde 90. Inclusive, vi, que eu não converso com essas pessoas que fazem essa matéria, mas um conversou, a minha mãe que faleceu está no processo. Dona Olinda, com 94 anos de idade. Agora, vamos lá, pessoal. O que está em jogo? Qual é o nosso futuro? O presidente do Chile agora acabou de chamar seu embaixador, né? A maneira que ele tem de mostrar insatisfação comigo. Mas se eu exagerei ou não, não deixei de falar a verdade. A Constituinte do Chile vai na contramão do que qualquer país democrático quer. Isso é problema deles? É problema deles. Mas o cidadão lá teve apoio de um cara aqui do Brasil. Assim como o cidadão da Argentina visitou o cara na cadeia e depois se elegeu presidente. Assim como o cidadão lá da Colômbia, né, recebeu o vídeo do cidadão daqui fazendo campanha. Isso eu sei que é questão interna deles, não vou meter nessa questão, mas estou mostrando para onde essas pessoas, né, estão levando os seus países, e as pessoas são extremamente unidas. Quando se criou o Fórum de São Paulo em 1990, eram partidos de esquerda, da América do Sul, América Central, além das Farc, além do cidadão daqui, né, sempre ter falado, eu já falei, né, que deveriam criar lá um partido, assim como a gente está vendo na Nicarágua que está acontecendo. Se você vê freiras, né, muitas idosas, sendo expulsas do seu país, padres sendo presos, fechamento de rádio católica, eu acho que isso é problema deles. Daí o cara fala, se eu voltar, muita gente escondida vai voltar para cá. Vai sim. Não vai voltar o Chaves, vai voltar Maduro, não vai voltar Fidel Castro, vai voltar Cândido, volta Ortega, volta Mujica. Volta essa gente toda para cá, que recebiam dinheiro do BNDES. Só o calote da Venezuela está em 1 bilhão e 60 milhões de dólares. 5 bilhões de reais, só com a Venezuela. E parte desse dinheiro é para financiar o Foro de São Paulo. Financiar as ditaduras pelo mundo. Como? A gente não tem como comprovar, mas suspeita de ter dinheiro chegando no Brasil pela fronteira. Gostaria de pegar um container de dinheiro chegando pela fronteira. Né? Para a gente até botar um equilíbrio na questão eleitoral no nosso país. Nós não queremos partir nessa linha. Se eu puder aumentar um pouquinho meu tempo. Né? Desde que o pessoal não esteja com fome. Então, o que está em jogo aqui, pessoal, é algo mais sagrado que a própria vida. E nós temos que mostrar o que está acontecendo do nosso lado.
E se o vizinho tem um carro que vive dando problema, você não vai comprar um carro da mesma marca. E aqui a gente está vendo o que está acontecendo. O que aconteceu com o nosso ex aí, reinterpretaram na segunda instância. E depois falaram, olha, devia ser julgado em Brasília, não Curitiba. Anula-se as 3 condenações, o cara fica elegível. E estamos vendo o que está acontecendo. Convidaram as Forças Armadas a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. Essa questão está lá com as Forças Armadas, que foram convidadas, não se intrometeram nisso. E as Forças Armadas, que eu comando, né, que não é diferente de governos anteriores, ela tem sua responsabilidade, tem uma credibilidade junto à opinião pública e não vão servir de moldura para a eleição. Elas vão fazer a coisa certa e estão se empenhando para que cada vez mais possamos ter transparência eleitoral. Acabam-se todos os problemas com a transparência eleitoral. Todo mundo aqui quer votar no João e saber que o voto foi para o João e ponto final. É isso que as Forças Armadas estão com essa missão, porque elas foram, repito, convidadas. Se convidaram e se arrependeram, é outra história. O convite foi via portaria. É só eles revogarem a portaria. É simples. Portaria de outubro do ano passado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Bem, então essa questão de liberdade tem a ver com, obviamente, né, com a nossa vida, mas também o que esses outros regimes adotam em políticas dos respectivos estados. Eu não estou criticando a Argentina quando eu falo que a Argentina, há poucos meses, resolveu impedir a exportação de carne, para sobrar mais carne para o seu povo. No primeiro momento foi muito bonito, 3 meses depois, além da inflação, desabastecimento. Quem é do agro aí, também criaram imposto, né? Contenciones, imposto de exportação de produtos do campo, 33%. Está certo, está errado? É problema da Argentina. Eu quero que a Argentina dê certo. Né? Temos negócio com a Argentina. Temos o gás de vaca muerta, né? Entre outras coisas. Temos um bom comércio com eles. E deixo claro, há poucas décadas a Argentina tinha um PIB maior do que o nosso. Agora estão lá para baixo. Né? Um dos serviços procurados na Colômbia, não é novidade isso, após a eleição do senhor Petros, né, é o de passaporte. O que quer dizer isso aí? Cada um pense o que bem entender. Estão certo, está errado? São os indicadores. Como indicador industrial, no meu tempo de garoto, no tempo de garoto, era a produção de ácido sulfúrico. Hoje são outros indicadores para ver se o mercado vai bem ou não. Então, essas questões todas têm que ser colocadas na mesa. E a decisão é de vocês. Eleições transparentes, limpas, ninguém deve contestá-las. Obrigado, candidato, presidente Jair Bolsonaro. Nós pedimos agora que subam aqui ao palco os presidentes das entidades que integram a UNEX, para entregar ao candidato o documento Pautas do Instituto UNEX, com as prioridades do setor de comércio e serviços, e também para tirar a foto oficial do evento. Agradecemos, em nome do Instituto UNEX, a participação do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro nesse evento, com os candidatos à presidência da República nas eleições 2022. Candidato e presidente Jair Bolsonaro, tirando aqui a foto oficial do evento com os representantes da UNEX, das entidades que integram a UNEX, empresários de comércio e serviço. E a gente vai encerrando aqui a segunda parte, não é, desse debate. E a gente volta, não é, daqui a pouco, às 14 horas,